Gostaria de convidar os amados irmãos que abrissem as vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, é a cura de um coxo e o discurso de Pedro no templo. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhes disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Vamos repetir toda a igreja esse versos de número 6, no 3. 1, 2, 3. Pedro, porém, lhes disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem estar sentados no nome de Jesus. Nós vamos ver aqui, igreja do Senhor, o quão importante é, pastor Ricardo, a igreja que está aqui presente, aos amados irmãos, o quanto é importante a comunhão de um para com o outro. Imaginamos aqui que Pedro e João, eles subiam juntos. Dá logo para perceber que de imediato havia uma finalidade entre um para com o outro e havia uma concordância de um para com o outro, porque só anda perto de alguém quem tem intimidade e quem quer andar junto com alguém. Havia aqui entre esses dois apóstolos essa intimidade, havia uma concordância entre os dois, porque o texto é bem claro em dizer que Pedro e João subiam juntos ao templo. Eu imagino aqui que Pedro e João, irmãos, eles já sairiam de seus lares, de suas casas, com um propósito. Que propósito é este, igreja? Que muitas das vezes nós temos que estar apercebido em orarmos. Orar onde? Na igreja, orar em casa, orar no trabalho. E o propósito de Pedro e João, aí ao tabernáculo santo, aí buscar a presença de Deus, é oração. Mas como assim, pregador? É através da oração, irmão, que você vai encontrar a resposta para aquele milagre imediato. É através da oração que você vai encontrar intimidade para com o Deus que você serve. É através da oração em que você vai buscar a presença de Deus e você vai ficar sensível, não somente à voz do Pai, não somente à voz do Filho, mas também sensível à voz do Espírito Santo quando ele fala ao seu coração. É incrível, irmãos, que Pedro e João, quem era Pedro, né, irmãos? Este homem tão ignorante, um pescador, conhecedor do oceano, do mar, do seu trabalho cotidiano, um trabalho difícil que é um pescador. Incrível que o projeto de Jesus Cristo na vida de Pedro, irmão, vai o considerar, vai lhe delegar um dos discípulos mais ousados na palavra de Deus. Pedro, quando ele vai pregar, se converte logo de imediato, de 3 mil almas para conversar. É incrível que este homem tão ignorante, Deus começou a trabalhar na vida dele. Por mais que seja pessoa ignorante, aí é que Deus vai depositar aquilo que ele quer fazer na vida de alguém. Independentemente se o coração é de pedra, como está escrito lá em Ezequiel, Deus vai tirar o coração de pedra da vida de Pedro e coloca um coração de carne apaixonado por Jesus. É incrível, igreja do Senhor, que este Pedro aqui, queridos, é o único que Jesus vai entrar em seu
ignorância, vai até duvidar. Falar sobre Jesus, quem seria Jesus? Ele não estava acreditando nem dando a mínima para o Messias que estava ali frente a ele com ele, estava frente com ele. Pedro não estava totalmente voltado para o que Jesus estava falando, para o que Deus estava pedindo. Não, Jesus manda Pedro lançar a rede ali, e o Senhor vai lançar uma palavra e dizer: agora puxe a rede, independentemente, irmão, de onde é que você está lançando a rede. Eu quero dizer, louvado seja Deus, pelo poder que há na palavra, pelo poder que há no Evangelho, independente de onde você está jogando a sua rede, você vai trazer fruto para dentro da sua casa. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. É incrível, irmãos, que aqui Pedro e João estavam subindo, irmãos, à procura da presença de Deus. O texto vai dizer que eles subiam juntos. Tinha uma intimidade, havia um propósito, havia algo tão especial na vida desses homens, que agora eles vão buscar a presença de Deus. Parece que quanto mais Pedro e João se aproximavam do Senhor, buscavam a sua presença, mais vontade ele tinha. Aí em Mateus capítulo 6, verso 33 vai dizer: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Vem buscar ao Senhor no ciclo de oração, para tu ver o que é que Deus vai fazer. Vai buscar o Senhor na oração para ver se Deus não vai dar a resposta. Você tem um Deus que tem boca e fala, você tem um Deus que anda com você, você tem um Deus que te abraça porque Ele tem mão, você tem um Deus que tem mãos e te apalpa. Ele é o Senhor que tem cuidado da igreja. Uma das experiências, igreja do Senhor, em que eu tive para com Jesus de Nazaré, algo que aconteceu algum tempo atrás. Eu estava no interior, eu acho que até já testemunhei sobre isso. Eu estava à procura de trabalho, não encontrava, as portas se fecharam, as portas se trancaram, e ali, já com o Cláudio, eu estava ali junto com meu cunhado e meu sogro, e o Senhor tomou o coração daquele homem católico, um homem cheio de fé, e estava ali me dando as orientações. Disse assim: irmão, tu está passando pelo vale, mas eu tenho certeza que se tu for ali naquele toco, lá tem um lugarzinho que é chamado roçado, né? O pessoal do interior tem uns roçados, muita terra, e lá estavam lá aqueles gravetos. Eu fui para detrás dos gravetos, me ajoelhei lá no cajueiro que estava todo queimado lá, e eu disse: pai, vou orar com o Senhor. E a minha oração foi só essa. Eu quero te dizer nesta noite: você pedindo a Deus com fé, Deus vai conceder e realizar o desejo do teu coração. E a minha palavra com Deus foi curta e grossa e sincera, mas eu chorava ao mesmo tempo. Coisa boa é quando você está lá no vale, quando você está passando pela escassez, pela prova, quando Deus está peneirando você. A minha palavra foi somente essa. Eu disse: Senhor, tem como o Senhor abrir uma porta de zelador, de porteiro para mim no colégio, Senhor? Só eu, os gravetos e o toco. E ele estava lá, queimando lá as calvárias, como ele chama, né? Queimando lá para poder fazer o plantio. A minha palavra foi essa. Passou-se um tempo, chegando em casa de viagem, o telefone toca. Eu tomei um banho, me deitei, isso era por volta de 11h30, para 11h45, o telefone toca. Quem foi que ligou para mim? A minha ex-patroa, lá onde eu trabalhava no condomínio Paris. E ela disse: seu Everardo, e eu não me atendei. Eu disse: Isabel Marinho. A minha esposa sabe da história que eu falei para ela. A dona Isabel Marinho, eu atendi ela: seu Everardo, o senhor está trabalhando? Eu: não. O senhor não quer trabalhar de zelador, porteiro? Não. Se eu tivesse pedido o cargo de advogado, eu já respondia. Se eu tivesse pedido para passar no concurso, Deus tinha feito com que eu passasse. O que é que tu quer dizer com isso, pregador? Se você pedir com fé, Deus responde. Quero sim, porque não? Tem como se ouvir aqui na segunda-feira. A Aurane chegou, eu falei para ela, e aí começou o processo. Deus abriu a porta, mas enquanto Deus não abriu a porta, mas aí cadê o teu esforço? Que a porta já está aberta. Esforça que eu te ajudarei. Houve um esforço até hoje para a glória de Deus, irmão, como se
passa rápido o tempo, o ano já se passou-se, já vou tirar férias para a glória de Deus agora no mês de abril, assim Deus conceda, meu irmão, o poder da oração, a oração de um justo pode muito bem em seus efeitos. E eu posso orar aonde, meu irmão? Ora no teu quarto, fecha a porta. Ora em secreto, eu só tenho o papai. O Espírito Santo se apossará de você, você vai chorar sem nem mesmo entender. Primeiramente você vai chorar, porque a Bíblia diz que o choro vai durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Quer receber a vitória de Deus e não quer chorar? Se humilha nos pés do Senhor. Pedro e João estavam subindo juntos, irmão. A hora da oração, a hora nona. Isso não era horário de manhãzinha, não. Era um sol escaldante, imagino eu aqui, porque eram 3 horas da tarde. Imagina-se, irmão, que até para orar tem que haver um propósito. Faça um propósito com o Senhor, mulher, e Deus vai responder a sua causa. A oração de um justo pode muito bem ser efeitos. O texto está dizendo, irmão, que esses 2 homens foram para a oração, mas o texto aqui também vai dizer que era trazido um varão, um homem, que todos os dias eram colocados à porta do templo, chamada Formosa. Eu imagino aqui, um mendigo, já não bastava ser mendigo, e ainda está ocupando a um, ocupando a outro, por favor, me leva até o templo, porque era uma maneira dele sobreviver, através das gorjetas, através das esmolas. Mas o texto vai dizer, irmãos, que todos os dias colocaram ele à porta do templo, chamada Formosa. A porta brilhava, a porta era muito linda, cheia de rubins, de pérolas, de pedra preciosa. Enquanto a porta estava brilhando, o mendigo estava com a vida apagada. O que tu quer dizer com isso, pregador? Deus está esperando da sua parte liberar uma palavra profética sobre os coxos que estão lá fora. Aleluia! Glória a Deus! Já que o Cleuto ficou de levar um peixe lá em casa, e eu só na minha mente, eu acho que ele comeu foi o peixe. O Espírito Santo, na hora que eu estava com a Bíblia, era aquele mais ou menos, né? Eu olhei o telefone tocando, o meu, daí estava no silencioso, e eu da minha esposa está com um pouquinho de problema, o telefone, e de imediato o peixe aparece. Só que antes do peixe chegar na minha casa, o Espírito Santo já estava com a isca preparada para evangelizar o coxo que estava lá fora. Aleluia! Glória a Deus! Está entendendo qual é o propósito e o mistério de Deus na tua vida? Deus está dizendo até o meu coração agora. Diga para ele, diga para ela, que tenha só um pouquinho de paciência, que vai dar tudo certo. Aleluia! Glória a Deus! Como assim, pregador? Não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Salmo de número 40 vai dizer: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Se você clamar, Deus vai ouvir o seu clamor, meu irmão. Independente das circunstâncias e dificuldades da vida, Deus ainda responde a oração de crente. Irmã Everardo, meu filho está assim, a minha filha está assim. Não desista dos seus filhos, não desista da sua família. Continue orando, que Deus vai enviar resposta do céu. O texto está dizendo, igreja do Senhor, que ele era trazido. Um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo. Ele já nasceu com esse problema, já era um homem paralítico, já nasceu com esse problema. Mas quando ele tem um encontro com 2 autoridades celestiais do céu, e que usa a autoridade que há no nome de Jesus, meus irmãos, eu quero te falar nesta noite: se a tua vida é pautada no Evangelho e tu está cheio do Espírito Santo, se prepara que na hora certa Deus vai usar a sua boca como canal de bênção e atalaia do Senhor. Abre a tua boca e eu te encho dele. É incrível, irmãos, que este coxo aqui, irmão, o texto vai dizer, irmão, que já estava na condição de um já maduro. Eu imagino a infância,
qual todos os dias era colocado à porta do templo, vai ter uma resposta de Deus para a sua vida. Eu não sei como é que está a sua vida hoje, eu não sei como é que está o seu lar, a sua casa, mas pela palavra de Deus, o texto vai dizer que estes dois homens iam se aproximando do templo, e eles olharam e fitaram os olhos em João e Pedro. Nesta noite também, meu irmão, eu não sei aonde é que o seu olhar está focando, mas nesta noite o olhar que deve estar focando para a minha vida e para a sua vida é para Jesus de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé. Sem fé, igreja, é impossível agradar a Deus. É incrível, irmãos, que este homem aqui, imagino eu, na sua idade já, dos 40 anos mais ou menos, um homem moreno, o texto não diz o seu nome, mas eu posso imaginar aqui, pelo que eu já estou pesquisando sobre este homem, que o seu nome seria Demétrios. Mas este homem aqui, irmão, já nessa certa idade, independentemente, irmão, da sua idade, independentemente, irmão, do que você está passando, da enfermidade que você está passando, uma só palavra que o teu Deus mandar, você será curado nesta noite. Eu não sei qual é a enfermidade, eu não sei o que é que você está passando, mas Deus, o Espírito Santo, Ele conhece o seu coração, conhece a sua vida, conhece a minha vida e sabe muito bem do que é que nós estamos precisando. E nesta noite, meu querido, está descendo do céu agora uma nuvem de glória neste lugar. Você até disse assim: hoje eu não vou para o culto. O homem até falou bem, mas o Espírito Santo te trouxe. O homem até disse que não vinha, mas você foi conduzido pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. O texto diz, irmãos amados, que este homem iria somente para pedir esmolas. Talvez se ele tivesse aceitado a esmola de Pedro ou João, no momento em que ele estava esperando receber alguma coisa, talvez nesta noite também você não possa ter nem sequer um trocado no seu bolso. Não sei como é que está a sua situação financeira, mas você tem algo muito mais precioso sobre a sua vida, sobre a sua família, que é o nome de Jesus. Este nome que toda língua confessará, este nome que todo joelho se dobrará, este nome que até as autoridades, tanto do céu como terreno, temem e obedecem à lei do Senhor. A este nome, oh, aleluia, a este nome que a igreja carrega sobre si, a este nome chamado Jesus de Nazaré, o Nazareno, que está sobre a vida dos irmãos e das irmãs, a este nome que é sobre todo nome, irmão, tanto em cima como aqui embaixo. Este nome chamado Jesus, ele tem uma autoridade tremenda, que você colocar a mão sobre os enfermos e ele ser curado. A este nome que você carrega sobre a sua vida, em dizer que é um servo de Deus, que você é um evangélico, um crente mesmo na pessoa bendita de Jesus Cristo, a este nome, se você usar este nome com a autoridade do Espírito Santo, com a autoridade da unção derramada sobre a sua vida, da imposição das mãos, se você repreender o demônio sai da pessoa imediato, porque há poder na palavra de Deus. Oh, aleluia! Este Pedro aqui, irmão, eu imagino aqui que Pedro, ousado como sempre, ele vai chegar para João, e aí tu vai querer profetizar na vida dele, ou eu lanço daqui mesmo a profecia? Eu imagino que João, não, eu vou fechar meus olhos, Pedro, tu que é mais ousado, tu que é mais cheio do Espírito Santo, tu que tem mais autoridade, dá mais conhecimento, eu vou fechar os olhos, e tu lança aí, e o milagre vai acontecer. Eu imagino aqui que este Pedro, ousado e cheio do Espírito Santo, usa o nome de Jesus e vai dizer: Pedro e João se reúnem
haver união. Havia uma concordância entre os dois. Eles vão dizer para o aleijado, que era colocado todos os dias à porta do templo, cima da Formosa. Imagino eu que no sol escaldante, eles não perderam tempo e depois de um caldozão assim, de um peixe cozido, procurar uma rede. Não, eu vou para a oração, independente da hora. O texto vai dizer que eles, usando o nome de Jesus, eles vão dizer: Pedro, nem eu nem tu, nós não temos ouro nem prata, mas nós temos Jesus. Eles lançam para o homem dizer: eu não tenho ouro nem prata, mas no nome de Jesus Cristo de Nazaré, se levante e anda. Se você não se levantar, meu querido, Deus não vai lhe usar como você era usado antigamente. Tem que haver um levantar-se, tem que haver uma posição. Eu imagino aqui, meu querido, que quando Jeremias ele vai à casa do oleiro, louvado seja o nome de Jesus, pensando em Jeremias, que Jeremias iria, o Senhor iria esperar que Jeremias chegasse para ele começar a trabalhar. Incrível, irmão, salienta-se que quando Jeremias vai chegar até a casa do oleiro, que Deus está trabalhando e lapidando sobre o barro, é incrível que quando Jeremias vai chegar lá, Deus já está trabalhando para ver se Jeremias iria ou não. O que Deus está dizendo nesta noite, independentemente se você está trabalhando na obra do Senhor ou não, Deus não vai esperar que você tome uma posição, não, meu querido. Deus vai agir na sua vida, nem que você não queira, porque Ele tem propósito com você. A chamada de Deus na vida, meu irmão, na vida do homem de Deus é tremenda. Assim o homem se disponibilize e sinta a glória de Deus. O texto hoje foi bem claro, meu querido. A arca do Senhor, meu querido, é uma presença sobre a nossa vida. É incrível, irmãos, que antigamente nós tínhamos um fervor, antigamente nós sentíamos a presença do Senhor. O homem pregava, o homem louvava, o homem evangelizava, o homem fazia tudo campal, o homem fazia tudo na obra do Senhor. Mas o Senhor nesta noite ele traz um despertamento para a sua igreja. O que Pedro e João falou há 2000 anos atrás, ainda hoje acontece, assim você esteja na posição de crente. Esse nome, igreja, só usa quem tem a presença do Senhor na vida e tem a ousadia do Espírito Santo da sua vida. Interessante, igreja do Senhor, que este homem, ao receber a palavra enviada por Deus, diz o texto sagrado que de imediato ele saltou. Tem que ficar de pé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É incrível, irmãos, que quando ele já se aproximava, o texto diz que ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que desse uma esmola, e Pedro com João ficou o olho nele. Deus vai colocar coxos para você direcionar uma palavra. No reino espiritual, irmão, é preciso uma energia, é preciso um ânimo, é preciso que o crente esteja apto a receber a palavra de Deus. Eu fui no culto ali no Templo Central, louvado seja Deus, agora essa semana, que palavra aquela que ainda está aqui no meu coração. Um encontro de mulheres. Se não me falha a memória, até uma comemoração que estava tendo lá com relação ao dia da mulher, Dia Internacional da Mulher. Que palavra, pastor, que aquela mulher trouxe. Impactou a minha vida. Eu andava, meu querido, assim que para mim tanto fazia como não fazia. E de imediato surge aí um culto desse. E eu vou ali escutar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, pastor, ela é viva e ela é eficaz. Ela é uma espada de dois gumes. Você quer ou não receber, ela vai entrar no seu coração. Ela vai fazer a divisão entre a sua alma, juntas e medula. E a palavra de Deus, ela é apta para discernir os pensamentos e o segredo do coração. A palavra que nós pregamos, irmãos, esta palavra que nós temos em nossas mãos, em nossos lares, ela tem um efeito. Talvez hoje você possa ter lido a palavra de Deus. Não se preocupe, o Espírito Santo de imediato ele vai usar a sua vida.
para você falar desse amor e você possa até dizer: hoje não caiu dinheiro na minha conta não, mas eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu te tenho, mulher, ó homem de Deus, isso eu te dou. Levanta e anda. Primeiro eu venho se consertar. Segundo, eu me levanto. Depois o Espírito Santo, Diácono Cleo, o pastor Luiz Ricardo, é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é o pregador não, é a palavra do Senhor, é o Espírito Santo que vai entrar no seu coração nesta noite e dizer: realmente a palavra falou muito clara, eu preciso me levantar e tomar uma posição. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor, igreja de Deus. E disse Pedro: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho. Eles tinham essa certeza que quem eles andavam com eles. Eles tinham a certeza e a autoridade que este nome tinha autoridade sobre tudo e sobre todos. Talvez hoje você possa estar se perguntando: eu também não tenho ouro nem prata, mas você tem o Espírito Santo na sua vida, mas você tem o seu nome no livro da vida, escrito no livro da vida. Você tem a unção de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família. Eu não sei o que aconteceu com você nesses últimos dias, se você se decepcionou, se você está triste, mas o Espírito Santo nesta noite, ele vai te encorajar, mulher, ele vai te dar ousadia. Aguenta o processo, porque através deste processo a vitória é certa, no nome de Jesus. Não perca o foco, olhe para Jesus. A palavra do Senhor vai dizer assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. A certeza de Pedro e João é que aquela palavra que foi direcionada na vida daquele homem mudou a sua história. Nesta noite também, meu querido, Deus já começou a virar a página da sua vida e a escrever uma outra história, mas uma história que é escrita pelo oleiro da casa de Deus, o dono da olaria. Louvado seja o nome do Senhor. O texto vai dizer assim: e tomando-o pela mão direita, oh aleluia, ele não somente teve que se levantar, mas agora ele vai ter os cuidados da igreja do Senhor, que é Pedro e João. E tomando pela mão direita, o levantou. Estenda a sua mão, irmão, para ajudar. Estenda a sua alma para ajudar. Estenda a sua vida para ajudar o próximo. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto diz: e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Olha para quem era o Garrafinha. Não posso me esquecer de onde Deus me trouxe. Da onde foi que Deus me tirou. Não, irmão, agora é isso. Se lembre quem era você antes e quem é você agora. O que foi que Deus fez com você? A mudança do estado da água para o vinho. O quem era você? Você nem nome tinha. As pessoas me chamavam por apelido. Agora é, lá se vem o profeta. Se vai eu ali, próximo a São Sebastião, passou um atalaia perto de mim, pastor, e disse: ó, profeta! Agora, Deus do céu, tem mais como se esconder mesmo, não, porque só estão me vendo de longe. Você pode querer se esconder dos olhos de Deus, dos olhos do homem, mas de Deus não. Os olhos de Deus estão em todo canto. E este homem, ele se levantou, e os seus tornozelos, o que é os tornozelos? É a base. É onde aguenta todo o peso da estrutura do corpo. É primeiro você se levanta e Deus vai lhe usar. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Olhe por mim. Já no tempo. Obrigado. Obrigado, pastor.